Meu queridos irmãos, bom dia, graças e paz a todos, sejam bem-vindos. Hoje, final da leitura do livro Beneficência Social. Nós estamos lendo esse livro desde setembro, que a gente lê de segunda, terça e quarta, né? É segunda, terça e quarta, então, de setembro para cá, 4 meses, né? Deus seja louvado por isso. Quem não perdeu a leitura desse livro, eu tenho certeza que impactou muitas vidas, né? Muitas vidas. A leitura desse livro. E hoje, para concluir ele, está o pastor Rosiel Fernandes. Ele também é diretor do Departamento de Assistência Social da União Sul-Brasileira. Agradecendo a presença dele, por ele ter aceito o convite do pastor André Devay, que seria o pastor André Devay que fecharia. Mas ele está em tratamento e ele disse que ele está cada vez melhor. Então vamos continuar orando por ele, para ele ficar 100%, né? Como ele está em tratamento, ele tem que ficar light, né? Completamente light, tranquilo. E ele passou essa responsabilidade para o pastor Osiel. Glória a Deus, o pastor Osiel aceitou o nosso convite, está aqui conosco. Espero que seja a primeira de muitas, viu, pastor? Aqui conosco. Obrigado. E com o Senhor a palavra. Seja bem-vindo. É uma grande alegria estar com todos vocês nesse momento tão especial, onde, como foi mencionado, nós estamos encerrando um ciclo muito importante e relevante para a nossa caminhada espiritual. Hoje eu vou compartilhar com vocês o tema A Recompensa Presente e Eterna. Quando nós abrimos nossas Bíblias no capítulo 25 do Evangelho escrito por Mateus, nós encontramos as palavras de Jesus mostrando toda a sua alegria por aquelas pessoas que se dedicaram em fazer o bem, em trabalhar em prol do próximo. O texto diz, no versículo 40, em verdade vos digo que quando fizerdes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Interessante como Deus se identifica com as pessoas em situação de necessidade. Isso nos traz um grande ensinamento e uma grande motivação para continuarmos fazendo bem. Quando nós olhamos para o mundo em que vivemos, nós percebemos que muitas vezes o valor que recebemos é de acordo com aquilo que a gente faz. No entanto, o serviço fiel e desinteressado ao próximo não apenas agrada a Deus, mas também traz recompensa que transcendem esta vida. Então, hoje eu vou compartilhar com você como o serviço cristão traz uma dupla recompensa, uma recompensa presente e uma recompensa futura, ou uma recompensa eterna. Então, falando sobre a recompensa presente, nós podemos dizer que quem se dedica ao serviço de amor a Deus e ao próximo tem uma vida de plenitude. Mesmo antes da recompensa final na volta de Cristo, o serviço fiel, ele traz bênçãos palpáveis nesta vida. Quantas pessoas nós encontramos ou conhecemos que viviam tristes, sua vida não tinha sentido, e quando descobriram que poderiam fazer algo em prol das pessoas, tiveram uma sensação, tiveram uma experiência completamente diferente. Mas uma das maiores bênçãos, uma das maiores recompensas aqui nessa terra, que nós colhemos por dedicar nossas vidas ao próximo, é uma maior intimidade com Cristo. Ellen White diz que quando socorremos o pobre e amparamos os aflitos,
nos aproximamos mais de Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Jesus disse que quando nós fazemos algo para os pequeninos irmãos, é como se nós estivéssemos fazendo ao próprio Cristo. Então, logo quando nós nos envolvemos nessa obra, nós temos mais intimidade com Jesus. Cada ato de bondade nos coloca em comunhão direta com Ele, criando uma relação íntima e transformadora. É por isso que nós percebemos na igreja que quando a pessoa participa de um trabalho, de uma ação social, ela fica marcada e seu desejo, sua determinação, geralmente, é fazer isso sempre. Porque quanto mais nos envolvemos no trabalho de assistência social, no trabalho de beneficência social, mais próximo estamos de Jesus, mais estreitadas são a nossa relação com Ele. Aliás, Ellen White diz também que foi para isso que Deus deixou os pobres, as pessoas em necessidade, para que pudéssemos ter um contato experimental com a pessoa de Jesus. Além dessa intimidade com Deus, outra recompensa aqui na terra que temos por nos dedicarmos ao trabalho do Senhor é a alegria e paz celestial. Não é paz apenas, é uma alegria e paz celestial. No livro Desejado de Todas as Nações, na página 639, Ellen White diz assim: acolher os necessitados é como receber anjos invisíveis, trazendo uma atmosfera sagrada de alegria e paz. Agora preste atenção para essa sentença. Todo ato de misericórdia promove música no céu. Aqui na Terra nós estamos acostumados com coisas ruins. Então, qualquer coisa que seja boa se destaca. Mas o texto diz que no céu, esse lugar de paz, onde as pessoas não conhecem nada de ruim, é tocado, é atingido de cheio quando nós, seres pecadores aqui na terra, praticamos um ato de bondade. Todo ato de misericórdia promove música no céu. Imagina a alegria e a felicidade que Jesus sente quando um de nós compartilhamos os nossos recursos com uma pessoa em situação de necessidade. Olha a felicidade de Jesus quando nós compartilhamos os nossos recursos, o nosso alimento, quando vestimos uma pessoa que está sem roupa, quando recebemos em casa o estrangeiro, o necessitado. Aliás, nós temos um exemplo disso na Bíblia, que é o nosso pai da fé, o Abraão. Então, uma das recompensas é alegria, é paz celestial. Se você quer ter a presença de Deus, os anjos em sua casa, torne a sua casa a casa dos necessitados. Torne a sua casa a casa de pessoas que precisam de ajuda. Torne o seu coração um lugar sensível, onde as pessoas se sintam acolhidas pelo olhar, pelas palavras e principalmente pelos atos de bondade. Outra recompensa que nós recebemos ainda aqui na terra é uma total satisfação. Nós sentimos momentos de alegria às vezes, mas quando nos envolvemos nesse trabalho, no serviço de amor ao próximo, aqui mesmo na terra,
nós sentimos total satisfação. Ellen White disse assim: aqueles que vivem para servir ao próximo encontram verdadeira satisfação. Seus corações vibram com a alegria de serem uma bênção para os outros. Não existe realização maior do que você dedicar sua vida em prol das pessoas. O texto diz que encontram verdadeira satisfação. Você leva um banho de endorfina quando você faz algo por uma pessoa em situação de necessidade. A recompensa presente é um coração cheio de paz e contentamento. E aqui não estamos falando de recursos, de bênção material, apenas não. A maior recompensa aqui na Terra é ter um coração cheio de paz e de contentamento. Porque a paz e o contentamento não depende do tanto que você ganha. Não depende da família a qual você pertence. Depende unicamente do relacionamento que temos com Deus, do contato que temos diariamente com Ele e com as pessoas em situação de necessidade. Então, podemos dizer que ao ajudar outras pessoas, experimentamos a alegria de viver os princípios de Cristo. Quando ajudamos outras pessoas, experimentamos a alegria de viver os princípios de Cristo. Esse é o Evangelho. E é isso que nos traz alegria, nos traz paz, nos traz total satisfação em Cristo. A segunda recompensa é a recompensa eterna. E os textos nos mostram como Deus leva a sério, como Ele ama os nossos atos de bondade, de misericórdia e de compaixão. Existe, na realidade, um registro no céu, onde se encontra todos esses atos de bondade. Jesus guarda isso com tanto carinho, com tanta alegria, que registra. E a Bíblia nos ensina que Deus, Ele não se esquece das boas obras e que tudo está registrado no céu. No céu, um livro é escrito em relação aos que se interessam nas necessidades de seus semelhantes. Um livro cujo registro será revelado naquele dia em que o homem será julgado segundo as obras escritas nele. Deus dará a pagar cada ato de injustiça feita aos pobres. Os que demonstram indiferença ou desconsideração pelos desafortunados não devem esperar receber as bênçãos daquele que declarou: quando o fizestes a um destes pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Esse texto de Ellen White nos traz a seriedade do trabalho que Deus espera que façamos. Negligenciar as pessoas em situação de necessidade. Em outro texto, ela diz que é pecaminoso. Porque, às vezes, tudo que essa pessoa tem, toda a sua esperança, está em Deus, e Deus não
desce do céu para fazer algo para alguém de forma corpórea. Ele usa a sua igreja, ele usa seus servos, ele usa as suas testemunhas. Então, quando nós decidimos aceitar Jesus como nosso Salvador pessoal, nós assinamos um compromisso com ele de revelar seu amor para as pessoas em situação de necessidade. E quanto mais carente for a pessoa, mais responsáveis somos por ajudá-las, por mantê-las bem. Por isso que negligenciar, ser indiferente ou demonstrar desconsideração pelos desafortunados, as pessoas que fazem isso, não devem esperar receber a declaração de Deus. Quando vocês fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeram. No Testemunho para a Igreja, volume 5, na página 133, está escrito: cada ato de amor, palavra de bondade e oração é anotado diante do trono eterno. Eu não sei o que você vai fazer durante esse dia. Talvez você faça até coisas que não agrade a Deus. Mas só de estar participando desse momento de oração, dessa reunião de oração, está escrito diante do trono de Deus. Cada ato de amor, cada palavra de bondade e cada oração é anotado diante dele. Mas existe um detalhe que faz parte do caráter de Deus. Ele é justo. Então, a recompensa, ela é proporcional ao que nós realizamos. É a lei da semeadura. Então, se você quer receber mais recompensa aqui na terra e no céu, você precisa se envolver mais na obra de Deus. Você precisa se entregar mais. Em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6, diz que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. A recompensa futura, ela será proporcional ao nosso serviço fiel nesta vida. Assim como as pessoas que estão tristes, estão passando por uma vida amargurada, decidem ficar em seu canto, curtindo seu sofrimento, elas não conseguem experimentar a alegria de fazer a vontade de Deus, de se envolver na obra de Deus. Também, na vida futura, vai ficar sem ou com poucas recompensas. A preciosa recompensa do futuro, está escrito no livro Beneficência Social, página 316, será proporcional à obra de fé e trabalho de amor nesta vida. O que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Devemos ser sobremodo gratos que agora, neste tempo de graça, mediante a infinita misericórdia de Deus, seja-nos permitido a semear a semente para a nossa colheita futura. Os que hão de receber a mais abundante recompensa serão os que têm misturado com sua atividade e zelo, terna e graciosa piedade para com os pobres, os órfãos, os oprimidos e os aflitos. Jesus disse que os pobres sempre teriam conosco. Então, nós sempre vamos ter oportunidade de semear,
de cuidar. Mas o texto diz que sua atividade com zelo, que tem misturado a sua atividade com zelo, com terna e graciosa piedade para com os pobres. Então, o serviço que Deus quer que façamos não é apenas por desencargo de consciência, não é fazer apenas para postar uma foto, não, é fazer com intencionalidade, é fazer com graça, com piedade, com zelo, é fazer de todo o nosso coração, como Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 3, versículos 23 e 24. Ele diz que tudo o que vier à mão para fazer, devemos fazer conforme as nossas forças, de todo o nosso coração, e sabendo que nós não estamos fazendo para homens, mas sim para o Senhor. Uma das recompensas futura também é a coroa da vida eterna. Cristo recompensará, não pelas grandes obras públicas, mas pelas pequenas ações realizadas em amor e fé. Às vezes, nós recebemos recompensa de acordo com o tamanho da obra que é feita. Neste mundo funciona desse jeito, mas com Deus não. A recompensa não é apenas pelas obras grandes, mas pelas pequenas ações realizadas com amor e fé. Ellen White até diz que quando você faz coisas pequenas, pequenos atos de bondade, que não é visível para o homem, sabe aquele momento de intercessão que você acorda de madrugada e Deus coloca no teu coração que você deve orar por uma pessoa aflita que você encontrou durante o dia? Ou até mesmo por algum parente de um amigo, de um familiar que você percebeu que está passando por uma dificuldade? A pessoa não sabe, mas Deus vê isso com tremenda satisfação. Então, a recompensa vai ser pelas coisas grandes e também pelas coisas pequenas, pelas coisas que parecem insignificantes. Aliás, quem faria questão de recompensar alguém por ter compartilhado um copo com água com alguém? Somente esse Deus dos detalhes, esse Deus que se preocupa, esse Deus que cuida, pode recompensar alguém por atos aparentemente tão pequenos. Nossa maior motivação em fazer a obra não deve ser a recompensa em si, mas deve ser o amor. O amor incondicional de Deus que experimentamos através da salvação que Ele nos concede gratuitamente. Essa deve ser a nossa maior motivação. Deve ser a nossa motivação, aliás. Então, quando servimos com um coração sincero, estamos acumulando tesouros no céu. Quando nós nos dedicamos a fazer a obra de beneficência social, simplesmente porque Deus colocou no nosso coração que assim o fizéssemos, pela consciência de que existem pessoas em situação de sofrimento, e Deus pode ajudar essa pessoa, Deus pode transformar a vida dessa pessoa através de atos de bondade praticados por nós. Isso deve motivar as nossas atitudes. A motivação correta, servir aos outros sem buscar reconhecimento humano, mas sim agradar a Deus. É o caminho para uma recompensa eterna. Não é para agradar as pessoas.
não é fazer simplesmente porque é o cargo que eu tenho na igreja. Aliás, nós enfrentamos essa dificuldade. A pessoa que, nesse ano, está na coordenação do Departamento de Assistência Social na igreja, geralmente se sente muito responsável e consegue até cobrar os outros para que façam esse trabalho. Mas no próximo ano, não é mais do departamento, aí esquece, não move mais uma palha para aliviar o sofrimento das pessoas. E quando alguém a procura, ou o procura, essa pessoa diz assim, não, mas não sou eu, é a irmã fulana de tal, é o irmão ciclano. Não é para ser assim. Nós devemos fazer o trabalho não porque temos um cargo, não para agradar o ser humano, não porque o pastor, o dirigente da igreja pediu, não, mas para agradar a Deus, pelo nosso compromisso com Ele, pela nossa alegria de termos recebido gratuitamente a salvação pela fé em Cristo Jesus. Podemos nos sentir responsáveis e nos dedicar ao serviço de amor ao próximo. O motivo, ele importa sim. Deus pesa os motivos do coração, mesmo atos altamente louvados pelos homens podem ser julgados como egoístas por Deus. Então, os motivos, eles são importantes para Deus. Às vezes você pode ver uma pessoa que está fazendo muitas coisas. Você está vendo só o que ela está fazendo, mas Deus está vendo o motivo. Por isso que não devemos sentir inveja ou ciúme de alguém que está fazendo alguma coisa. Porque nós não sabemos o porquê que aquela pessoa está fazendo. Agora podemos pedir ao Senhor, Senhor, me dê consciência para que o que eu fizer não esteja mergulhado no egoísmo, na vontade de se exibir, mas apenas no cumprimento da missão, fazendo porque entendo que o Senhor me chamou para que assim o fizesse. A fé e as obras, elas andam juntas. Tiago, capítulo 2, versículo 17, diz que fé e obras são como os dois remos de um barco. Sem ambos, não avançamos contra a corrente da incredulidade. Então, nós falamos que temos fé em Deus, nós precisamos fazer as obras de Deus. E uma das obras de Deus é cuidar das pessoas em situação de necessidade. Finalmente, teremos uma recompensa. No livro Testemunho para a Igreja, volume 8, na página 196 e 197, Ellen White diz que quando os redimidos estiverem perante Deus, encontrarão aqueles que foram salvos por seus esforços, e este será o maior tesouro. Eu já tive experiência de ajudar uma pessoa que sofria com dependência química. Bateu na minha casa uma madrugada, eu pude acolhê-lo, consegui uma comunidade terapêutica, coloquei essa pessoa na comunidade terapêutica, a visitava assim que podia. Isso foi em 2018, 2019. Até hoje eu falo com essa pessoa. E ela diz assim para mim, pastor, eu vou levar você num restaurante mais chique que tiver. Quero pagar um jantar para o senhor, para sua esposa, porque o que o senhor fez para mim não tem, nada pode pagar.
essa pessoa está limpa até hoje, graças a Deus. Mas pode acontecer várias coisas na vida dela, na minha vida. Mas aqui não, o texto está falando da eternidade. Nós vamos encontrar aquelas pessoas que foram salvas por Cristo Jesus, mas que teve a cooperação, teve a dedicação, e isso vai ser uma alegria eterna, uma das recompensas eternas, a pessoa ser verdadeiramente, eternamente grata por você. Então, ao se dedicar a esse trabalho, examine suas motivações. Sirva ao próximo, não por obrigação ou por aplauso, mas por amor genuíno e fé em Deus. Servir ao próximo, irmãos, traz uma recompensa presente de alegria. Traz paz e satisfação. É uma recompensa eterna que se manifestará plenamente na volta de Cristo. Os que semeiam nessa vida ceifarão em abundância na eternidade. Que cada um de nós se comprometa hoje a viver uma vida de serviço, sabendo que Deus vê, sabendo que Deus registra e recompensará cada ato de amor. Que pela infinita misericórdia de Deus, possamos ouvir de Cristo no grande dia: vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o que vos está preparado desde a fundação do mundo. Que Deus abençoe a sua vida e te dê cada dia mais a consciência desse trabalho. Que estreitando os seus laços de intimidade com Jesus, você possa estar cada vez mais comprometido com a obra de fazer o bem. Amém. Amém.